Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Bom, dando continuidade à lição, né? Estamos meditando Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Nós vamos à terceira parte e a parte final, ok? Nós vamos ler daqui a pouquinho um texto que está registrado lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26 ao 31, novamente, para relembrarmos o tema da lição, ok? Vamos à leitura do texto. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 31, diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Bem, comentávamos no nosso último encontro que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, né? Ou seja, na situação que comentávamos, nós queríamos aí deixar bem claro que havia um relacionamento bem íntimo, né? Entre Jesus e o Espírito Santo. E que o Espírito Santo na vida dele foi a força, né? Ou foi o preparo, ou foi aquilo que o conduzia, né? A realizar a obra redentora de Deus Pai. Amém? Então veja, quando nós relembramos o que nós havíamos comentado no encontro passado, nós entendemos que nós aqui, eu e você, né, como igreja, né, pertencente a Jesus Cristo, que possui a missão de levar o Evangelho a toda criatura, devemos procurar ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa estar nos capacitando, possa estar nos dirigindo, nos conduzindo, nos levando, né, aos lugares aonde será necessário pregar a sua palavra. Amém? Então, como Jesus foi cheio do Espírito Santo, eu e você também precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Né? Falávamos que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa diferente. É uma pessoa que ela já não é dominada mais pelos seus próprios desejos ou pelas suas próprias vontades. Né? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é conduzida, né, pelo próprio Espírito. Né? Ou seja, o Espírito Santo domina a sua vida, domina a sua mente, domina o seu coração, as suas ações, e aí se torna assim um instrumento útil, né, na obra de Deus. Amém? E agora nós vamos dar continuidade, vendo aqui Jesus como um homem na sociedade. Amém? Veja, Jesus aqui, ele, da forma que ele é narrado pelo evangelista Lucas, né, ele mostra que ele tinha uma relação, ou mantinha, ou desenvolvia uma relação bem próxima com as pessoas da sociedade, né? Ou seja, apesar de ser, né, um peregrino nessa terra, ele, ele se relacionava com as pessoas, né? Ele entendia as pessoas, entendia as suas necessidades, entendia os seus problemas, entendia as suas dificuldades, né? E diante desses relacionamentos que ele ia construindo durante a sua caminhada, durante o seu ministério, ele procurava sempre extrair oportunidades para pregar a palavra. Né? Quando nós lembramos que a palavra nos exorta para que sejamos sal e luz nessa terra, né? Quando eu lembro dessa situação de ser sal, o sal ele só funciona quando há contato. Né? Ou seja, o cristão nessa terra, como instrumento de evangelização, ele deve sim procurar manter contato com essas pessoas. Também. Ele deve procurar sim criar relacionamento com essas pessoas, né? Mas sempre buscando extrair oportunidades para se pregar a palavra. Né? A gente não deve criar esses contatos ou relacionamentos com a finalidade de sermos, de uma certa forma, dirigido, né, ou conduzido pela forma de pensar dessas pessoas. Pelo contrário, né? Eu, na verdade,
eu devo procurar sempre ter o desejo no meu coração de ajudar e dirigir e não ser conduzido por essas pessoas, né? Então, uma coisa bastante importante que devemos entender. Então, Jesus, ele como homem, ele vive como um homem normal nessa sociedade, ok? Ele procura se relacionar com as pessoas. Ele procura estar próximo das pessoas, viver os problemas das pessoas, né? Então, nós possamos entender, muitas vezes a gente ouve aquelas pregações, ou as pessoas vão ministrando nos nossos corações, você ouve ali, ali, aqui, e somos peregrinos nessa terra, então que se dane o resto, que se dane as pessoas. Não, não, não é bem assim. Quando diz que nós somos peregrinos nessa terra, na verdade, ele quer dizer que nós temos que entender que não devemos ser conduzidos pelos modismos, não devemos ser guiados pelas manias desse mundo. Isso, ok? Não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Mas quando a gente fala em termos de relacionamento com as pessoas, né, há necessidade sim de estarmos próximos, de criarmos situações e relacionamentos para que possamos ser usados como instrumento de salvação na vida das outras pessoas, amém? Eu costumo sempre ilustrar isso. Você com certeza que me ouve já, com certeza deve lembrar que eu já disse algumas vezes isso nas nossas escolas bíblicas ali, enquanto nos encontrávamos ali, né, de forma presencial. Eu sempre citava o seguinte exemplo, né? Todos sabem que eu gosto de churrasco, eu acredito que você também gosta de churrasco, né? Não adianta eu colocar o saleiro do lado da carne, né? E achar que o saleiro, ou que a carne vai se salgar simplesmente por estar próximo do saleiro, não. A necessidade de eu pegar esse saleiro, né? Depositar ali uma determinada quantidade de sal na carne, e essa carne absorve esse sal, né? Então, da mesma forma, quando nós falamos que somos sal nessa terra, eu e você precisamos entender que precisa ser contato, precisa ter contato. A carne só é salgada com o contato do sal. Lembrando que as propriedades do sal, né, o sal, ele evita o apodrecimento, né? Ou seja, ele dá uma vida mais útil, ou mais prolongada, né, um determinado alimento, como também ele dá sabor, né? Então, nós precisamos entender isso. Isso funciona quando nós estamos nos relacionando com as pessoas. Amém? Que você venha sempre se lembrar disso, em nome de Jesus. Amém? Veja, quer ver? Vamos ilustrar bem essa situação. Você vê como Jesus ele aproveitava as oportunidades para sempre, né? Como eu disse, né? Ter a condição de pregar a palavra, né? Quer ver lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, uma passagem que todos nós conhecemos, onde a pecadora que unge os pés de Jesus disse assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Veja, Jesus foi convidado a jantar na casa de um fariseu, né? Veja que Jesus não negou o convite. Pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade. Ele viu ali uma grande oportunidade. Ele aceitou. Aí diz: Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Sentou à mesa para comer, para participar. Ok? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, né, aquele perfume raro. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados?
Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja, Jesus diante de uma situação corriqueira, né, que surgiu ali, justamente por causa de um relacionamento que ele criou com o fariseu, e surge a oportunidade de liberar a palavra, uma palavra aqui de perdão. Então veja quão importante nós estarmos nos relacionando com as pessoas. Se Jesus se negasse a se sentar à mesa com um fariseu, né, com um religioso da época ali, que tinha suas formas, né, de pensar, o fariseu era aquele que era considerado um hipócrita, né? Ele sabia muita teoria, mas ele via muito daquilo, muito pouco aquilo que ele sabia na prática. Mas Jesus não perde a oportunidade. Ele poderia falar: não vou sentar com ele, não vou participar, não vou estar, não vou receber o convite, mas não, ele foi, né? Jesus se manteve no seu lugar, na sua postura, né? E deu oportunidade, ele foi lá e falou sobre perdão. Então veja, irmãos, muitas vezes nós criamos barreiras, né? Às vezes Deus vai criar situações, né, para que, ou oportunidades, melhor dizendo, para que nós possamos ser usados nas mãos de Deus. Você não pode ficar delimitando barreira, não. Tá? É óbvio que, dá um exemplo para vocês, né? Isso eu já comentei muitas vezes aí na escola bíblica presencial. Às vezes, é óbvio que os nossos convites, né, de festas, eles diminuem bastante, né? Porque você muitas vezes vai, com a palavra do Senhor, você vai assumindo uma nova postura e as pessoas não acham mais interessante te convidar porque você acaba não participando do que eles imaginam como festa, como diversão, né? Você já não bebe, você não fuma, você não fala besteira, enfim, né? Nós vamos, de uma certa forma, sendo marginalizados, ou seja, colocando à margem, ou seja, vamos colocando à distância, né? Então veja, e diante desse quadro, né, você pode ser convidado, e se surgir o convite, vá, mas ali você mantém a sua postura, né? Você não vai beber porque os outros estão bebendo, você não vai falar besteira porque os outros estão falando besteira, né? Mas se de repente surgir uma oportunidade, deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus. Então nós temos que entender isso. Deus nos usa quando nós deixamos Ele nos usar, né? Então que nós possamos entender, Jesus assim aproveitava as oportunidades, né? Quando nós lembramos de Zaqueu, né? Zaqueu era o chefe dos publicanos, era um cobrador de imposto, né? Aos olhos daquelas pessoas, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, nossa, meu Deus do céu, como Jesus vai ali na casa de um cobrador de imposto, um homem que esfola, um homem que desvia, um homem que rouba, né? Mas Jesus foi, aproveitou a oportunidade. Zaqueu e sua família precisava receber uma palavra, né? Então, Jesus aproveitava de todas as oportunidades em nome de Jesus, né? Então que nós possamos entender isso, né? Jamais venhamos nos apartar das pessoas, né? É óbvio que você não vai comungar dos seus pensamentos, não vai comungar, né, da sua forma de agir, não é isso. Eu digo que nós temos que sim criar relacionamentos e estar próximos, né? Ok? Da necessidade das pessoas, né? Quando nós olhamos para a igreja sou eu e você, nós temos que nos portar dessa pessoa. A igreja só é conhecida quando a igreja aparece, quando a igreja se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. A igreja se torna uma igreja invisível, irmão e irmã que me ouve, quando simplesmente ela só vai aí para cultuar, adorar e vai para casa. Mas quando ela não interage com as pessoas que estão ao seu redor, quando a igreja não interage com as necessidades das pessoas ao seu redor, ela passa a ser uma igreja invisível. Nós temos que ser uma igreja visível. Jesus era visível naquela sociedade, né? Tudo que Jesus fazia era visível, se mostrava e tinha um porquê, né? Então, que possamos ser uma igreja visível nesse mundo, né? Você possa ser uma igreja visível onde você mora, você possa ser uma igreja visível no meio da sua família, você possa ser uma igreja visível onde Deus tem te colocado. E para ser visível eu preciso me relacionar. Amém? Mas eu guardo, né, a minha forma de ser, guardo a minha fé, para que não venha pecar contra Deus. Amém? Vamos dar continuidade. Jesus foi um bom cidadão. Amém? Então Jesus foi um bom cidadão e ele não isentou o povo dos seus compromissos civis ou religiosos, tá? Jesus fazia questão de cumprir todas as seus deveres, as suas responsabilidades diante daquela sociedade na qual ele vivia, né? Então, irmão, como Jesus foi um bom cidadão, eu e você precisamos ser também.
um bom cidadão, bons cidadãos, né? Ou seja, pessoas que respeitam as leis, né? Nós temos que estar sujeitos a essas leis também. Nós temos que ser respeitadores dessas leis, devemos cumprir os nossos deveres como cidadãos, né? Como eu disse, apesar de sermos peregrinos nessa terra, como Jesus também era, mas Jesus fez o quê? Ele foi um bom cidadão e sempre deu exemplo, né? Ele sempre deu exemplo, sim, em nome de Jesus. Quer ver lá em Mateus capítulo 22, tem uma passagem bastante interessante que ilustra bem essa situação. 22, Mateus capítulo 22, no verso 15 ao 22, diz o seguinte, quer ver? Diz assim, o assunto principal aqui era a questão do tributo, né? Diz assim, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, né? Para ver se Jesus, de repente, aí, de uma certa forma, aí, ia contra as suas responsabilidades, né? Aí diz assim, enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Olha lá uma pegadinha, olha lá. De acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém reconhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. O denário tinha a imagem do César, né? E ele lhes perguntou, de quem é esta esfinge, a inscrição? Respondeu-lhe César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando foram. Você veja, Deus está dizendo que eles tinham que cumprir suas responsabilidades terrenas aqui, né, como também com o reino eterno. Né? Ou seja, então você, enquanto cristão, né, seus deveres, seus impostos, as suas situações precisam ser sempre estar em ordem. Né? É seu dever. Né? Como também com as coisas de Deus. Então nós temos que entender que existe essa situação que tem que estar bem clara na nossa mente. Então, seja um bom cidadão. Dê bom exemplo. Veja que esse bom exemplo vai gerar sempre um bom testemunho. E pensando nisso, esse bom testemunho vai gerar oportunidades para que a palavra de Deus possa ser pregada. Né? Imagina se você está na rua aí. Né? A gente sabe que nós vivemos um momento difícil hoje. Um momento onde essa pandemia gerou muitos desempregos. Gerou a diminuição dos nossos recursos, né? A gente sabe que as nossas contas não diminuíram, mas o nosso salário, o salário de muitos diminuiu, ou alguns até perderam aquilo que eles tinham com renda, e as contas acabaram se atrasando, enfim. Mas assim, isso a gente entende, né? Mas assim, a partir do momento que você tem a condição de corrigir o problema, corrija o problema, ok? Um bom cidadão é aquele que anda certinho, né? Na sociedade, seu nome certinho, as suas necessidades certinhas, seus deveres certinhos. Então, diante dessa situação, como Jesus foi um bom cidadão e é um exemplo para mim, para você e para a sua igreja, nós temos que buscar para nós também sermos exemplo. Lembrando que isso sempre vai gerar um bom testemunho. Né? Não podemos passar na imagem de um cristão caloteiro, de um cristão que não paga as suas contas, de um cristão que enrola as pessoas, que mente. Né? Então veja, temos que passar uma boa imagem, também, para que diante dessa situação o Senhor possa ser glorificado, o nome dele possa ser glorificado e a sua obra redentora ela possa ser executada no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então terminando aqui, né, Jesus, ele foi um homem de sociedade. Né? Ele foi um homem na sociedade que cumpriu seu papel como homem, né? Mas ele foi um homem responsável, sentiu as dores humanas, ele viu as indiferenças sociais também, né? Um bom cidadão também, viu, irmão? Ele não fica calado diante das indiferenças sociais, não. Ele se posiciona, né? Muitas vezes, diante de uma situação que nós vemos errada na sociedade, achamos que de repente basta apenas oração. Não, vamos orar sim, temos que apresentar a situação, mas como servos de Deus, como bom cidadão, você tem a condição também de falar, de criticar, de comentar, né? De procurar de alguma forma ajudar também, não é verdade? Então, um bom cidadão ele fica atento aos problemas sociais, né? As situações que estão acontecendo ao nosso redor. Ele não fica alheio, né?
Ou seja, ele não vive no mundo da lua, né? Ele está ciente das suas necessidades e dos problemas, tá bom? Então, meus queridos, que Deus abençoe, amém? E se Deus quiser, nos encontraremos no próximo domingo. Fique com Deus. Amém.